É isso aí. Começar o primeiro videozinho aí da série de vários. É, eu acho que o nome é esse mesmo que tem que ser, Latex Sem Limites. Até porque, cara, isso aí não vai acabar nunca a gente estudar isso. Enfim, vamos lá. Quando a gente fala de latex, a gente quer saber de onde é que vem, né? Qual a origem disso? A origem do latex, ele vem do tex, TX, geralmente a gente pronuncia tec, como se fosse TEC, tec. Ele foi criado por um cara, é incrível ele, o Donald Knuth, e foi desenvolvido em 1978. Eu coloquei aqui algumas referências, uns pontos de apoio, mas cara, conheçam o trabalho dele. Vejam quem foi Donald Knuth e como ele foi importante, cara. Esse é muito incrível. Então vamos falar um pouco sobre o que é esse TECs, né? Esse TEC, ele é uma linguagem de computador, ou seja, uma linguagem de máquina, onde o foco dessa linguagem é para tipografia matemática. Cara, como assim? Não tô entendendo porra de nada. Pronto. Esse aqui é, assim, um guia de referência rápido para o que o TEC é capaz de fazer. Então, o objetivo do meu TEC é através de comandos, certo? De computador, comandos de referência, ele produzir um elemento que é usado na matemática. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, o barra alfa. Esse elemento barra alfa, ele me produz o que? Me produz o símbolo alfa. Então é muito simples. Ele está aqui, se você está digitando um determinado texto, poxa, eu estou aqui, ó, vou escrever um texto aqui, uma vez que, e você quer escrever o símbolo alfa, você coloca o barra alfa, e quando você compila com latex, o que vai sair? Ele vai pegar esse símbolo aqui e vai interpretar e fazer, né, o meu símbolo alfa, que nem está aqui. Isso para diversos elementos matemáticos. E qual foi assim, o boom, o que foi incrível no LaTeX, do TeX, né? O TeX, ele trouxe pra gente uma coisa inédita. Agora a gente, além de ter letras gregas, a gente tem símbolos de operações matemáticas, como parcial, derivada parcial, o símbolo do infinito, que isso a gente não tinha antes, ângulos, certo? Muita coisa nova, a constante de Planck. Cara, foi muita coisa incrível mesmo. Operadores matemáticos, como somatório, como meu produtório integral e tal, enfim, além de outros operadores, operadores binários simples, soma subtração, divisão lateral, produto escalar normal, produto ordinário, produto cartesiano, divisão, enfim, fora diversos operadores. Essa minha linguagem tipográfica TEC, ela serve para o que? Para produzir documentos de alta qualidade. Então ela não vai mexer só com matemática. Ela vai mexer com layout, por exemplo, tamanho da página, limite horizontal, limite vertical. Então, assim, é realmente uma série de comandos incrível para você estar ali produzindo um documento ao teu molde. O que tu vai digitar, o que tu queres, ele vai estruturar da maneira lógica e você vai obter. Então, assim, diversas relações que não tínhamos antes, as setas de se, então, se somente se, e para várias outras finalidades a gente usa, cara, é muito poderoso. Isso é muito forte. Por exemplo, tá aqui esse exemplo, ó, f de x é igual a uma definição, né? Para que alfa beta seja igual a x mais um. Enfim, várias coisas legais aqui. A gente tem os delimitadores, que isso a gente não tinha antes de 1978. Enfim, delimitadores eles usam aqui uma sequência lógica muito simples. Todo delimitador tem um à esquerda e tem um à direita. Então você tem que estar sempre ali explicando. Vamos aqui fazer um exemplo rapidinho. Então, vamos lá. Se você quer delimitar algo, você tem que ter um início e ter um fim. O text ele funciona sempre assim. Tudo que tem um início tem um fim. Então, se eu quero abrir um parêntese e colocar aqui, por exemplo, x mais um, o text ele vai te perguntar, poxa, e aqui do outro lado, né? Não está faltando nada? Então, sempre tem que ter um delimitador. Poxa, mas eu não quero botar. Então, aí você tem que especificar. Como é que eu consigo esse meu delimitador aqui? É só colocar o símbolo do parêntese normal que tem no teclado? Bom,
Para um conjunto de letras que não seja muito grande, às vezes é suficiente. Mas, por exemplo, quando eu tenho uma operação x mais 1 dividido para 2, por exemplo, se você colocar o parêntese, ele vai ficar, ó, insuficiente para abranger a operação, não é isso? E por isso que a gente usa os operadores, as marcações, né? Left, aí você coloca o parêntese e o right. Então o que é que ele vai fazer com esse meu left e esse meu right? Aqui o que ele faria? Ele pegaria o meu parêntese e ele vai deixar do tamanho adequado do que eu estou fazendo. Se eu estou fazendo uma divisão, ele vai deixar do tamanho que pega a minha divisão toda. Se eu estou fazendo uma integração, ele vai deixar do tamanho da minha integração por completo. E sempre dessa forma. Ah, mas eu não quero aqui, eu quero fazer uma delimitação de um lado só. Por exemplo, eu quero algo do tipo um sistema de equações. Por exemplo, eu quero um sistema de equações. Pronto. Y e x. E do outro lado, eu não quero nada. Então é muito simples. Você bota o seu left, coloca o símbolo do parênteses, né, que a gente usa por barra, símbolo do parênteses, e do outro lado, você tem que especificar onde vai acabar. Então o teu right, ele vai estar sempre aqui, ó, um pontinho, nada demais. Pronto. Depois daqui eu sei que acabou, mas eu não quero colocar nada. Massa. Então coloca aqui o teu x e o teu y. Pronto, vai ser feliz. Isso aqui é um dos vários exemplos que a gente vai ver no decorrer dos vídeos. Então a gente já sabe que é uma linguagem de computador, uma linguagem de máquina. Tem várias coisas que pode ser feito com ele aqui. É uma infinidade mesmo. Por exemplo, a raiz quadrada, que era algo que não tinha antes do LaTeX, de forma fácil e de qualidade. Enfim, eu acho que uma das principais mudanças que o TeX trouxe, né, em termos tipográficos e matemáticos, foi uma mudança de qualidade sem precedente. Tanto é que a Associação Americana de Matemática chamou o Donald Knuth para dar uma palestra, falando do trabalho dele e mostrando o quanto é importante, o quanto foi incrível essa revolução dele, né, de fazer essa proposta tipográfica e disponibilizar matemática fora, né, mundo afora. Então, outro grande boom, outro grande ganho incrível é porque na época, no período que foi desenvolvido o TeX, as tipografias, as fontes, a maioria delas eram pagas. Então, se você queria fazer um trabalho de qualidade, você tinha que desembolsar um certo valor para poder produzir o artigo de qualidade ou a dissertação de qualidade. E ele fez essa nova forma tipográfica de fonte para domínio público. Então isso universalizou o acesso à produção de ciência de qualidade. Então quem quisesse digitar, quem quisesse escrever um artigo científico de qualidade ou produzir um livro matemático de qualidade, ele só precisava se empenhar em aprender a usar o maquinário. Já tinha um cara que fez isso, deixou tudo arquitetado ali. Então, tem várias referências aqui que eu vou deixar aí na descrição do vídeo para vocês darem uma olhada sobre a história. Isso é só mais a base, né? O que é o meu tech? Se eu fosse pensar, o meu tech ele seria o alicerce de um prédio. Se eu tenho aqui uma base, né? Uma estrutura que ela vai suportar ali uma carga, que ela vai acomodar uma determinada estrutura, né? Se eu pudesse pensar visualmente falando, aqui estaria o meu text. E certo, e o que é que vem depois? Bom, o que vem depois fica aí para o próximo vídeo, mas a gente vai comentar sobre. Por enquanto, vamos pensar aqui só no text como a base. Então tá tudo lá. Mostrei para vocês aí que tem uma série de referências e no decorrer dos vídeos a gente vai vendo essas referências e vai montando essas referências. E o LaTeX ele é muito de você digitar algo, logicamente você tem que obter aquilo que você está digitando. Então vamos olhar esse exemplo aqui acima. A gente tem um texto digitado e tem esses caracteres aí, né? O que eles estão fazendo para a gente? Esses caracteres estão mostrando como é que funciona o LaTeX. Então você tem uma determinada referência que você usa para produzir aquele texto, né? Aquele elemento matemático. Eu tenho uma fração,
eu tenho ali uma raiz quadrada, que é dada pelo meu SQRT. Enfim, eu tenho o meu over, que no caso é o meu traço de fração. Então, poxa, é um monte de coisa, eu vou ter que aprender tudo isso. Deixa eu te dar uma boa notícia. Não. No próximo vídeo eu vou explicar por quê. Mas assim, vamos pensar, vamos ter isso em mente. O LaTeX, o que você está digitando é o que você vai obter. Então, pronto, eu digitei aqui e obtive ali, ok? Então, tem uma série de fontes aqui, especialmente para matemática, que o meu Tex ele vem implementando, ele trouxe lá na década de 80 e até hoje se mantém. A gente não tem uma renovação sem necessidade, a gente não tem alterações bruscas que causem perda do que já foi montado previamente. Então o latex, né, o tex que é o que vai dar origem ao latex, ele é sempre um alicerce constante. Eu tenho vários elementos matemáticos constantes e eles só passam por revisão periódica para melhorar a qualidade, mas sempre mantendo o que já foi produzido, nunca destruindo, né, refazendo o que já se estava feito. Diferente do que a gente vê em outros produtores de texto, como o Word, LibreOffice e afins. Sempre a gente tem ali uma versão nova e a gente meio que tem que aprender tudo de novo. Com o Tex e LaTeX, não. A gente só passa por revisões de melhoramento, né? E a gente sempre está agregando valor, agregando informação, a gente nunca destrói. Então é isso que eu quero que vocês tenham em mente. O LaTeX ele está ali e vai continuar ali até o fim da vida de vocês. Ó, o Tex ele também tem uma linguagem própria para que você consiga dentro do computador fazer desenhos. Então, poxa, eu tenho aqui um exemplo incrível, cara, que é você está fazendo ali um triângulo, colocou o ângulo, cateto adjacente, hipotenusa. Cara, antigamente isso aí era feito na mão e escaneado para ser colocado nos artigos. Depois do TEC, isso não é mais necessário. Vocês vão ver com o passar do tempo do que o TEC é capaz de fazer em termos de figura. Isso é incrível, muito incrível. Inclusive, várias editoras de livro, elas usam o TEC, né? Como, por exemplo, ali a Edson Wesley, o Grupo Gen, a Wiley, sempre grandes nomes aí usam isso. A Livraria da Física usa o TEC, né? Mais especificamente, o LaTeX, que é o que eu vou explicar no próximo vídeo. Mas a base de tudo que a gente tá vendo é isso aqui. A base de tudo é o TEC. E o que é que o LaTeX vai fazer? Deixa eu dar uma préviazinha aí dos próximos capítulos. O LaTeX ele vai organizar isso tudo, otimizar e fazer com que a gente não tenha que estar ali. Poxa, eu vou ter que aprender isso tudo aqui. Nossa, é comando demais, é muita coisa na minha cabeça. Não. Raramente tu vai ter que mexer com isso tudo, porque o LaTeX ele já otimiza isso para você e deixa muita coisa pronta. Então assim, o que é que você vai ter que aprender? Claro, nem tudo você consegue otimizar, por exemplo, as letras gregas, você vai ter que ter ali, certo? Em mente os operadores, mas é coisa muito pouco. O ganho do LaTeX é muito incrível. E gente, isso aqui como foi produzido em 1978, a gente tem aí 43 anos. Tem 43 anos que o TEC existe e ele é pouco difundido. É uma marcação tipográfica, né? Uma linguagem de computador tipográfica de acesso livre e sempre a gente pode estar contribuindo. Cara, quando vocês começarem a mexer com o TEC, vocês vão ver que, poxa, eu só vou usar outro recurso quando realmente não tiver outra opção. Porque o LaTeX mudou minha vida, o TEC mudou minha vida. Eu espero que mude a de vocês. Eu espero que as produções científicas de vocês sejam exemplo para o Brasil. E é isso aí.